Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para o nosso terceiro encontro na turma básica para concursos. O assunto de que nós vamos tratar hoje, quer dizer, que vamos começar tratando hoje na aula, é um assunto que cai em todos os concursos, independentemente até do grau. Seja concurso para nível médio, seja um concurso para nível superior, não importa. Este assunto cai muito, é vozes verbais. E o que eu quero chamar a sua atenção é para uma coisa muito importante, porque muitas vezes, quando você lê o enunciado de uma questão, às vezes o aluno vem comentar isso comigo, inclusive, por isso vai chamando a minha atenção. O aluno diz assim, olha só, Augusta, fiz tal prova e fiquei chateado lá com uma questão que eu errei, não entendi. Uma questão de concordância. Poxa vida, a banca dizia no enunciado, assinale a alternativa que apresenta concordância verbal inadequada. Poxa, eu estudei tanto concordância, Augusta. Nossa, estudei muito. Estava muito bem em concordância e errei a questão, não consegui entender. Trouxe a questão para você ver. Aí o aluno me mostra a questão. Quando eu olho a questão, aí ele diz assim para mim, tá vendo, Augusta, não adianta. Concordância já vi que não é comigo. Errei mais de uma questão, até em outras provas, também envolvendo concordância. Aí quando eu olho a questão, eu falo assim para o aluno, não, seu problema não é concordância. Ele diz, não, Augusta, mas a questão é de concordância. A questão que eu errei é de concordância. A outra que eu errei também é de concordância. Eu digo assim, mas o seu problema não é concordância. Aí ele olha para mim espantado, né? Como diz assim, você está doida? Se a questão é de concordância, eu erro a questão, meu problema não é concordância? Eu digo assim para o aluno, não. Sabe por quê? O que você errou na questão de concordância, quer dizer, o erro cometido na frase que você não conseguiu perceber, é um erro de concordância, sim. Mas é um erro que se prende ao conhecimento de vozes verbais. Eu vou mostrar aqui na tela branca, você vai entender o que eu estou dizendo. Então, assim, é uma questão de concordância. O aluno errou a questão de concordância, mas o problema desse aluno não está especificamente em concordância. O problema dele está em vozes verbais, porque ele não percebeu o erro daquela frase, o erro de concordância daquela frase, porque ele não percebeu que aquela frase estava na tal da voz passiva, sintética. E aí ele não percebe o erro de concordância. Então eu digo assim para esse aluno, o seu problema não é concordância, é vozes. Pare, volte ao assunto vozes verbais, estude o assunto e você vai sanar esse seu problema de concordância. Isso as bancas descobriram, quer dizer, que as pessoas pecam nesse uso dessa voz verbal. E começaram a cobrar direto isso nas questões de concordância. Então, realmente, o aluno erra a questão de concordância, mas o problema dele não está especificamente em concordância. O problema dele está em vozes. Por isso, minha gente, essa aula é muito importante para você. E é uma aula, olha bem, primeiro eu estou explicando isso para você entender o quanto de importância você tem que dar a esse assunto. Quem não domina vozes verbais, erra a concordância, como eu já falei, erra uma questão até de análise sintática. Análise sintática quer ver uma coisa? Comemorou-se a aprovação no concurso. Vem essa frase lá na prova para você. Comemorou-se a aprovação no concurso. Aí a banca diz assim para você, o termo a aprovação é objeto direto da oração em que se insere. O termo a aprovação é objeto direto da oração em que se insere. Aí você pensa assim, moleza, comemorou-se o quê? A aprovação. Eu aprendi que quando é objeto direto, perguntamos o quê? Então a aprovação é o sujeito, é o objeto mesmo. Comemorou-se o quê? E aí você erra a questão de análise sintática, porque a aprovação não é objeto. Quando você lê esta frase, comemorou-se a aprovação, e você conhece vozes, você de cara vai transportar. Comemorou-se a aprovação é o mesmo que dizer a aprovação foi comemorada.
Quando eu digo a você, a aprovação foi comemorada, quem é o sujeito dessa frase? O que foi comemorada? A aprovação é o sujeito? É. Então, a aprovação foi comemorada. O sujeito é a aprovação. Quando eu troco e escrevo comemorou-se a aprovação, é 6 por meia dúzia. A aprovação continua sendo sujeito. Então, aí você erra uma questão de análise sintática, mas não porque você não saiba análise sintática, por causa de vozes. Olha quantas coisas vão... Eu digo que é um novelo, puxa a pontinha assim, vem tudo. Quantas coisas você acaba não dominando, errando, se você não sabe vozes. Então, nós vamos falar disso com muito carinho, e você vai entender. E você não vai mais perder questões em prova por causa disso, tá bom? Outra coisa também importante que se prende a vozes, o valor do se. Quando a banca diz assim para você, quer ver? Comemorou-se a aprovação. O termo se na oração é elemento indeterminador do sujeito. Comemorou-se a aprovação. Aí o aluno pensa assim, quer ver? Comemorou-se, sei lá quem comemorou. É isso mesmo, sujeito indeterminado. Esse se aí é um elemento, um pronome indeterminador do sujeito. O aluno erra. Como é que esse se é indeterminador do sujeito se ele está ao lado do sujeito? Olha aqui, vou escrever a frase aqui. Tela branca, ó, vamos lá. Vejam. Comemorou-se a aprovação. Eu estou dizendo o que aqui? Que a aprovação foi comemorada. Isso aqui é o sujeito? É. Gente, se isso aqui é o sujeito, como é que esse se pode ser indeterminador do sujeito? Claro que não é. O sujeito está ao lado dele. Ele me ajudou a formar a passiva. Ele é chamado, você já deve ter ouvido isso várias vezes ao longo da sua vida escolar. Esse se é o pronome que me ajuda a formar uma passiva. Então, ele é o tal do pronome apassivador. Chamamos de PA, né? Eu digo que é PA para os íntimos. Pronome apassivador. Mas então, eu já explanei o que eu queria explanar, o quanto esse assunto é importante, quantos outros assuntos estão presos ao conhecimento deste assunto. Quer dizer, quantas questões você pode errar se não dominá-lo, ou gabaritar se dominá-lo. Então, vamos começar com muito carinho falando disso. Primeiro, a maioria dos alunos aprende na escola, né, se lembra de ter aprendido na escola que existem duas vozes, voz ativa e voz passiva. E aí eu já digo assim a você, na verdade não são duas, são 4. Nossa, Augusta, mas eu preciso aprender as 4? Precisa. E você vai ver que resolvendo questões de prova, você encontra isso. A banca cobra não só essas duas, como as outras. E você tem que saber. São 4 vozes, quer ver? Voz ativa. Tudo isso tem no seu material complementar, mas eu quero explicar. Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva e voz recíproca. E agora vamos entender por que esses nomes, não é, gente? Voz ativa. O aluno vira para mim e diz assim, Augusta, voz ativa é quando o verbo está no presente, não é isso? E voz passiva é quando o verbo está no passado. Gente, não tem absolutamente nada a ver com o tempo do verbo. Não, entenda. Vem aqui pertinho, tete a tete, ó. Voz ativa, perdão, voz ativa é quando existe um sujeito ativo. Um sujeito que age, que pratica aquela ação. Voz passiva é o contrário. O sujeito não é ativo, ele não age, ele sofre. Por isso é passiva. O sujeito é passivo, ele é paciente, ele não age, ele sofre. Vou dar um exemplo assim bem simplório, você vai entender. Vamos supor que eu diga, o mecânico avaliou os motores. O mecânico avaliou, ele avaliou. Não foi ele que agiu? O sujeito agiu. Sujeito ativo, voz ativa. Aí eu troco e digo assim, os motores foram avaliados pelo mecânico. Qual o sujeito agora? Os motores. O que esse sujeito fez? Nada. Ele é um sujeito ativo? Não, ele é um sujeito passivo. Ele não avaliou nada. Eles, motores, foram avaliados. É um sujeito passivo, paciente. Então é voz passiva. Então, minha gente, a diferença entre as duas é gritante.
Na voz ativa, o sujeito está agindo, é ativo. Na voz passiva, o sujeito está sofrendo a ação, é passivo, voz passiva. Aí vem, voz reflexiva. Oh, minha gente, olha o nome que ela tem, reflexiva. O sujeito age e ele mesmo sofre a ação. Por isso, reflexiva, ó, ato reflexo. Ele agiu e ele mesmo sofreu. Eu dou um exemplo a você. O mecânico se culpou pelo erro no conserto da moto. O mecânico se culpou pelo erro. Quem é o sujeito? O mecânico. Ele culpou quem? Ele mesmo. Ele se culpou, ele agiu e ele mesmo sofreu, ele mesmo recebeu a culpa. Isso aí é voz reflexiva. E temos a última, voz recíproca. E o próprio nome está me dizendo. Ideia de reciprocidade. Vou dar um exemplo. O mecânico e o cliente se ofenderam verbalmente. O mecânico e o cliente se ofenderam verbalmente. O que eu estou querendo dizer aí? O mecânico ofendeu o cliente ofendeu o mecânico verbalmente. Ideia de reciprocidade. Este é um exemplo de voz recíproca. Ok? Então, só para você já entender isso claramente. Voz ativa, sujeito que age. Voz passiva, sujeito que sofre. Voz reflexiva, sujeito que age e ele mesmo sofre. E voz recíproca, aquela em que existe a ideia de reciprocidade. Muito bem, então agora vamos falar especificamente das duas primeiras, da ativa e da passiva. Como transpor uma frase da ativa para a passiva, ou voltando da passiva para a ativa, porque as bancas cobram isso direto. A primeira coisa que eu quero dizer a você é o seguinte. Augusta, todas as orações, qualquer oração da nossa língua pode ser levada à voz passiva? Não. Isso aí já é ponto pacífico. Você tem que aprender isso. Nem toda oração da nossa língua pode ser levada à voz passiva. Quer ver uma coisa? O mecânico avaliou os motores. Você fez de cara. Então, os motores foram avaliados pelo mecânico. Moleza, não é? Agora, se eu digo assim para você. O mecânico precisa de um bom assistente. O mecânico precisa de um bom assistente. Essa oração eu consigo levar à voz passiva? Você vai tentar fazer, vai ficar assim, quer ver? De um bom assistente é precisado pelo mecânico. Ele precisa de um bom assistente. De um bom assistente é precisado. Fica esquisito, né, Augusto? Não, exatamente. Não posso dizer de um bom mecânico é precisado. Isso não existe na nossa língua. Essa construção não existe. Então, essa oração, o mecânico precisa de um bom assistente, não pode ser levada à voz passiva. Augusta, mas aí você já me enrolou a vida. Como é que eu vou saber, então, qual que eu posso e qual que eu não posso? Eu vou mostrar na tela branca agora para você quais são os elementos que você precisa ter numa frase para que você possa levá-la à voz passiva. Você tem que saber isso. Primeiro passo, porque às vezes, sabe como é que vem a questão da prova, gente? Vem assim, ó. Assinale a alternativa que não admite transposição para a voz passiva. Assinale a alternativa que não admite transposição para a voz passiva. E aí a banca vai colocar 5 frases, A, B, C, D, E. E você vai ter que saber descobrir qual daquelas 5 não pode ser levada à voz passiva. Tá bom? Então vamos ver aqui na tela branca quais são os elementos que eu preciso ter na frase para que eu possa levá-la a uma voz passiva. Vamos lá, tela branca. Então, olha bem, para eu levar da voz ativa uma frase à voz passiva, eu preciso ter, gente, um sujeito, eu preciso ter, ó, um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto, e eu preciso ter o tal do objeto direto. Como assim verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto? Vou explicar a você. O que é verbo transitivo direto? É aquele que tem um complemento sem preposição, que a gente chama de objeto direto. Por exemplo, ele comemorou a aprovação. Ele é o sujeito.
Comemorou é um verbo transitivo direto. Você pensa assim, quem comemora, comemora algo. Muito bem. A aprovação é o tal do objeto direto. Então, se eu achei o sujeito, o verbo transitivo direto e o objeto direto, eu já sei que essa oração pode ser levada à voz passiva. Veja que a passiva vai ficar assim. Se ele comemorou a aprovação foi comemorada por ele. Perfeito. E transitivo direto e indireto é quando o verbo tem dois complementos, um sem preposição e o outro com. Quer ver? Vou dar um exemplo. Ele apresentou os amigos ao diretor. Ele, sujeito, apresentou. Quem apresenta, apresenta alguém a outro alguém. Então, direto, os amigos, indireto, ao diretor. E eu tenho o objeto direto, tenho os amigos. Eu preciso ter o direto. Se eu só tiver verbo com objeto indireto, eu não tenho passiva. É o caso do ele precisa de um assistente. Quem precisa, precisa de. Observa que esse verbo tem um complemento só, objeto indireto. Objeto indireto não pode ser levado à passiva. Essa frase com objeto indireto, só de indireto, não pode ser levada à passiva. Agora, quando eu tenho direto e indireto, eu posso. Quer ver? Ele apresentou os amigos ao diretor. Aí eu digo assim, os amigos foram apresentados ao diretor por ele, ou foram apresentados por ele ao diretor, tanto faz. Então, recapitulando, quando eu tiver uma questão assim, para eu saber se eu posso levar uma oração da ativa para passiva, a primeira coisa que eu tenho que ver é se essa oração apresenta aqueles elementos. Sujeito, um verbo transitivo direto, ou direto e indireto, e um objeto direto. Se eu não tiver esses elementos, eu não posso fazer passiva de uma frase. Quer ver? Já dei um exemplo do transitivo indireto. Ele precisa de um assistente. Você não pode dizer de um assistente é precisado. Então, ele precisa de um assistente, não pode ser levada à voz passiva. Outro exemplo. Choveu no Rio ontem. Cadê o sujeito dessa frase? Não tem, né, Augusto? Oração sem sujeito, né? Verbo chover, ninguém chove. Fenômeno da natureza, não tem sujeito. Perfeito. Então, um dos elementos, o primeiro elemento é o sujeito. Eu não tenho sujeito, então não vai ter passiva. Choveu no Rio ontem. Como é que você vai fazer passiva dessa frase? Choveu no Rio ontem. Não tem como. No Rio foi chovido? Não existe. Então, você precisa ter esses três elementos. Quer ver um outro exemplo? David Bowie morreu. Eu tenho sujeito? Tenho. Tenho verbo transitivo direto? Morreu? Não. Esse verbo é o que a gente chama de intransitivo. Aquele verbo que dispensa complementos. Não tem complemento nenhum, nem direto, nem nada. Então vai ter passiva dessa frase? Claro que não. Só de tentar fazer, você percebe que você não consegue fazer. David Bowie morreu. Tá. E aí? Foi morrido? Não existe. Então, minha gente, primeiro passo é entender que nem toda oração pode ser levada à voz passiva e que os elementos que eu preciso ter para que eu possa levá-la são sujeito, um verbo transitivo direto ou indireto e indireto e um objeto direto. Outra coisa, quando eu faço essa transposição, presta atenção aqui, ó, vou dar um exemplo na tela aqui, ó. Ele avaliou o motor. Olha bem, eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo transitivo direto, quem avalia, avalia algo, e eu tenho o objeto direto. Muito bem. Quando eu vou passar essa frase para a voz passiva, eu digo que acontece o efeito X. O que é o efeito X, Augusta? O sujeito vai lá para trás. O objeto direto que está lá atrás vai lá para frente. Ou seja, eles se cruzam. Por isso a gente chama de efeito X. Olha só. Esse vem para cá, esse vem para cá. E aí eu escrevo assim. Ele avaliou o motor, então vai ficar o motor foi avaliado por ele. Pronto, olha lá, tá vendo? Isso aqui que era objeto direto virou sujeito. E isso aqui que era sujeito vira o que a gente chama de agente da passiva, porque foi ele que agiu. Mas como a frase está na passiva, chamamos de agente da passiva. Tá bom? Muito bem.
Outra coisa importante. Quando nós levamos uma oração da ativa para a passiva, nós não podemos mudar o tempo do verbo, gente. Quantas e quantas questões cobram isso? Se na voz ativa o verbo está no presente, na voz passiva ele precisa continuar no presente. Se na voz ativa ele está no passado, na voz passiva ele precisa continuar no passado. Não podemos mudar o tempo. Se em vez de avaliou eu dissesse ele avalia o motor, e você me desse a passiva assim, o motor foi avaliado por ele, errada. Se eu disse ele avalia no presente, quando eu faço a passiva, eu preciso manter o presente. Então, o motor é avaliado por ele. Ele avaliará o motor no futuro. O motor será avaliado por ele, sempre mantendo o tempo do verbo. Ok, minha gente? Bom, só que aí eu tenho que explicar uma coisa a você. Existem dois tipos de passiva. Ai, meu Deus, existe a passiva analítica, que nós dizemos que é aquela passiva toda arrumadinha, ela é muito óbvia, ninguém erra, dificilmente o aluno erra. E temos a passiva sintética ou pronominal, que é a que mais cai em prova, é aquela que tem o C, como eu mostrei no exemplo, aquela do C, por isso ela é chamada de pronominal, ela carrega com ela aquele pronome C. E essa cai muito em prova. É a que mais cai, na verdade, porque as bancas perceberam que ela é mais difícil, que os alunos às vezes não a dominam, e a banca vai, você sabe, né? Ela vai e mexe na ferida. Ela vai cobrar exatamente aquela que ela percebe que os alunos mais erram. Então, nós temos que aprender as duas. Não dá para... Ah, mas basta eu saber uma. Não, nada disso. A banca cobra as duas, você tem que dominar as duas. E não é nada difícil, não, gente. Você vai ver comigo, eu vou explicar, você vai ver que não tem nada do outro mundo aqui. A primeira coisa que eu quero explicar a você é uma coisinha simples, mas ajuda tanto na hora da prova, gente. Olha só. Quando você tem uma oração da voz ativa e vai levá-la à voz passiva analítica, tá? Vou abreviar. VA, voz ativa. VPA, voz passiva analítica. Olha o que diz a regra. Da voz ativa para a voz passiva analítica, nós aumentamos um verbo. Isso é regra, minha gente. Se a frase na voz ativa tem um verbo, na passiva analítica ela terá obrigatoriamente dois. Se na voz ativa eu já tenho dois verbos na frase, na oração, na passiva analítica eu terei obrigatoriamente três. Se na voz ativa eu já tenho três, Augusta, pelo amor de Deus, você vai me dizer então que na voz passiva analítica eu vou ter 4 verbos? 4. Ah, mas é muito complicado. Vou dar um exemplo para você agora. Olha só. Ele deveria ter comprado o terreno. Ele deveria ter comprado. 3 verbos na voz ativa. Ele deveria ter comprado o terreno. Como é que vai ficar a passiva? O terreno deveria ter sido comprado por ele. Então, se eu tenho 3 verbos na voz ativa, eu vou ter 4 na voz passiva. Isto é regra. Da ativa para passiva analítica, eu sempre aumento um verbo. Sempre mais um. Sempre mais um. Ok? E da voz ativa, olha bem, para a voz passiva sintética, VPS é voz passiva sintética. Olha o que diz a regra. Da ativa para passiva sintética, o número de verbos é o mesmo. Ah, Augusto, o número de verbos é igual? É igual. Presta atenção. Da ativa para passiva analítica, eu aumento 1. Da ativa para passiva sintética, o número de verbos é o mesmo. Então, se eu tenho um verbo na voz ativa, eu terei um verbo na passiva sintética. Se eu tenho 2 na voz ativa, eu terei 2 na passiva sintética. Se eu tenho 3 na voz ativa, eu terei os mesmos 3 na passiva sintética. Parece besteira, mas não é não. Isso ajuda muito na hora de resolver uma questão de prova. Às vezes, gente, a banca dá uma frase para você na voz ativa com 2 verbos. Vou até colocar aqui para você. Ela dá uma frase com 2 verbos na voz ativa. E aí ela pergunta a você como vai ficar aquela frase na voz passiva analítica.
Aí, ela só dá para você nas opções a forma verbal. Ela não dá a frase toda. Aí ela põe só a forma verbal, tá? Só a forma verbal. Olha bem. Aí na letra, ó, aqui você tem 2 verbos na voz ativa. Então, se você sabe a regra, você lembra, poxa, Augusta disse que se na voz ativa são 2 verbos, na passiva analítica eu sempre aumento 1. Então, serão obrigatoriamente 3 verbos. E aí, só pelo número de verbos você mata uma questão dessa. Olha só. Se eu tenho 2 verbos aqui na passiva analítica, eu não vou continuar com os 2. Fora. Eu não vou passar para 4. Fora. Eu não vou ter 2. Fora. Eu não vou ter 4. Fora. Eu vou ter sempre 1 a mais. 3. Gabarito C de casa. Só pelo número de verbos você mata essa questão. Agora, se a banca pedisse da voz ativa para a voz passiva sintética, da ativa para passiva sintética, você mantém o mesmo número de verbos. Então, se você tem 2 verbos na ativa, você vai continuar com os 2 na passiva sintética, tá bom? Então, fique muito atento a isso. Mas parece besteira, mas não é, né? Só conhecer essa história do número de verbos já ajuda muito, às vezes, na hora da resolução de uma questão. Então, vamos lá. Vamos aprender agora como fazer isso. Eu tenho voz ativa e voz passiva. Só que a voz passiva se divide em 2. Voz passiva analítica e voz passiva sintética. Essa sintética, gente, pode ter 2 nomes. Sintética ou pronominal. Tanto faz chamá-la de passiva sintética como chamá-la de passiva pronominal. Por que ela recebe esse nome, pronominal? Porque ela carrega com ela aquele pronome ser. Não existe a passiva sintética sem o ser. Por isso ela é chamada também de voz passiva pronominal. Carrega com ela o pronome ser. Muito bem. Não adianta saber uma só, repito, você precisa saber as 2. Nunca sabemos qual das 2 a banca vai cobrar na prova, gente. Então você vai ver que não é nada do outro mundo aprender as 2. Então vamos aprender as 2. Então vamos lá, olha só. Vou colocar aqui uma frase na voz ativa, tá bom? Então, vamos lá. Eu digo assim. Eles resolveram as questões. Aí você para, olha bem. Primeiro que tudo, vamos fazer direitinho para você entender esse assunto. O primeiro passo, a banca dá essa frase para você. Eles resolveram as questões. Muito bem. E ela quer saber se essa oração pode ser levada à passiva. Você viu comigo hoje que existem algumas condições para que eu possa levar uma oração à voz passiva. Quais são elas? Eu preciso ter um sujeito. Eu tenho. Eles. Eu preciso ter um verbo transitivo direto. Eu tenho. Quem resolve, resolve algo. Eu preciso ter um objeto direto. Eu tenho as questões. Então, eu tenho os 3 elementos exigidos para que eu possa levar uma oração à voz passiva. Então, já sei que essa oração pode ser levada à voz passiva. Pronto. Agora, esse é o primeiro passo, tá, gente? Ver se ela pode ser levada ou não. Outra coisa, vamos aprender a fazer as 2. A passiva analítica e a passiva sintética. Eu vou explicar. Mas antes, vamos lembrar uma outra coisa? Lembra que eu disse que quando você leva uma oração da voz ativa à voz passiva, você não pode mudar o tempo do verbo? Pois é, resolveram está no passado. Quando eu fizer a passiva, eu preciso manter o verbo no passado, no pretérito perfeito. Eu não posso usar um verbo no presente, o verbo no futuro. Se é passado, eu preciso manter o passado. E digo mais, exatamente o mesmo passado. Porque se o verbo está no pretérito perfeito, eu tenho que manter pretérito perfeito. Se o verbo está no pretérito imperfeito, eu preciso manter o pretérito imperfeito. Se fosse eles resolviam as questões no pretérito imperfeito, eu teria que dizer as questões eram resolvidas. Eu preciso manter o pretérito imperfeito. Então, isso é muito importante, são os primeiros passos para que você não erre numa transposição de ativa para passiva. No próximo bloco, vamos aprender a fazer juntos, então, as 2, a passiva analítica e a passiva sintética. Até já!